Eu sou a Fran Borges, esse é o Prosa de Algo Mais e hoje bora falar de livros para sair da zona de conforto. Oi meu povo, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje mais uma lista incrível por aqui, que são livros que me tiraram da zona de conforto. Seja porque foi uma escrita, porque me apresentou uma realidade que eu não tenho acesso facilmente, uma escrita completamente diferente, que bugou o meu cérebro, algum tapa na cara muito forte. Então, vários motivos aí de livros que fazem você sair da zona de conforto. E eu vou apresentar alguns aqui pra vocês. Mas antes disso, ainda não é inscrito, se inscreve, botãozinho vermelho aí, vem fazer parte dessa comunidade linda. Também não esquece de curtir o vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Deixa aí o seu like, ativa o sininho para sempre receber quando tem vídeo novo por aqui. E se gostar do vídeo, compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos que também gostam de ler. Ainda não me segue lá pelo Instagram, @prosasalgomais, também a semana toda por lá com muito conteúdo literário, a gente tem uma relação muito próxima por lá também. E link de compras da Amazon, né, sempre aqui embaixo, ajude o produtor de conteúdo que você gosta. Então, bora começar. O primeiro livro aqui que me tirou da minha zona de conforto é Senhor Stephen King, né, que eu comecei a ler terror. O Cemitério do Stephen King, que é um terror psicológico. São livros que me tiram muito da minha zona de conforto, porque eu sou uma pessoa medrosa pra caramba, vocês não têm noção de que eu sou medrosa, eu sou nojenta, então tem... E o Stephen King, ele também gosta de umas coisas meio escatológicas, assim, então ele me tira completamente da minha zona de conforto, porque eu fico, né, com aquela apreensão, um certo medo, um certo nojo. Mas, ao mesmo tempo, o Stephen King ele consegue me convencer muito das histórias dele. E o Cemitério foi uma delas. Eu já tinha me desafiado com o It, e eu estou indo, né, a passos curtos aí. E vou me desafiar ainda mais dentro do terror, que era um gênero que eu não lia, e que depois de conhecer a escrita do King, eu resolvi me desafiar porque eu realmente me apaixonei. Eu amo as construções de universo, de personagens que o King faz. E por mais medrosa que eu seja, eu me desafio a sair da minha zona de conforto lendo Stephen King. Me conta aí também, se você não é um leitor de terror e tá afim de se desafiar. Conta aí. O próximo livro é um dos meus autores favoritos. Ele se tornou meu autor favorito. Mas no começo, foi um completo desafio conhecer esse cara. Cara, que é o senhor José Saramago com A Jangada de Pedra. Esse aqui foi o primeiro romance que eu li do Saramago, mas não foi a primeira coisa que eu li dele. Eu li dele primeiro uma peça de teatro, que é em nome Nidei. Só que ali na peça de teatro não tem não tinha ainda, né, essa escrita, né, tão conhecida e tão famosa pela qual o José Saramago é conhecido. A escrita do Saramago traz uma oralidade, né? Ele escreve muito como se fala, como uma pessoa fala, como uma pessoa pensa. Então é um fluxo ininterrupto, né? E ele não tem parágrafo, ele não tem travessão, então é uma pontuação completamente também diferente daquilo que você está acostumado. Quando você começa a ler o Saramago, você tem um estranhamento, mesmo depois de você ser fã. Até hoje, quando eu começo o livro de Saramago, vem aquele baque, porque você está lendo vários livros, né, que são mais ou menos da mesma linha, e aí quando você pega o Saramago, ele dá aquele baque, assim, mas foi um encanto. Por mais difícil que tenha sido esse primeiro livro, quando eu comecei a ler, nossa, depois foi assim um amor, uma paixão, porque o Saramago ele fala de tudo que eu gosto, né? Eu me sinto muito representada com o que ele fala com os temas que ele aborda. É sempre uma questão social, uma crítica social muito forte, que é uma coisa que eu gosto muito, então... Assim, eu sou apaixonada, ele é um dos meus autores, se não for o autor favorito, mas o primeiro livro que eu li dele, que foi esse aqui, foi um choque, assim, foi um choque de realidade, assim, né, de uma escrita completamente diferente da que eu tava acostumada. O próximo livro é praticamente a mesma coisa, porque também é uma coisa que eu nunca tinha lido nada parecido, um livro, uma forma de contar uma história, que também é uma oralidade, palavras inventadas, e é um dos maiores clássicos da literatura brasileira, que é Grande Sertão Veredas, que é um livro sensacional. E quando eu comecei a ler, também demorou muito para engrenar. É tanto que quando eu tirou completamente da zona de conforto. E quando eu comecei a ler, não tava pegando, eu comecei a ler ele em voz alta. O texto do Guimarães Rosa, ele tem uma musicalidade, e ele também é muito dentro da oralidade, o que se assemelha, né, ao José Saramago.
nesse ponto. E ele inventa muitas palavras também, é um vocabulário diferente. Minha nossa, é um livro muito denso, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida. Tem um vídeo aqui sobre ele, é mais antigo, vou deixar aí nos cards ou aqui embaixo, se você quiser conferir. E foi simplesmente sensacional, mas foi desafiador. É um livro que eu tenho certeza que numa primeira leitura eu não peguei tudo o que eu tinha para pegar dele, mas que com certeza vai ser releituras aí ao longo da vida. Eu quero muito, muito reler Grande Sertão Veredas. Me conta aí se você já leu. É uma experiência incrível que você deve passar pelo menos uma vez, hein? Eu quero passar mais vezes. O próximo livro que eu vou falar é um livro mais recente que eu li. E ele é Autobiografia do José Luiz Peixoto, nessa edição aqui da Tag. E ele é um livro, olha lindo, gente, olha o corte azul aqui, maravilhosa essa edição. E ele é um livro que também me tirou da minha zona de conforto, também pela escrita, porque ele é um livro muito experimental, e eu acho que foi a primeira vez que eu li um livro dessa maneira, sabe, um espelhamento. Ele mistura realidade, ele mistura ficção, ele mistura diversos gêneros dentro dele, e ele tem esse personagem José, que se espelha em outro José, que se espelha em outro José, que tem o José Saramago, que tem o José que é escritor, que tem o José que vai e volta. É uma coisa que não é linear, e é uma troca, assim, de explodir a cabeça. Teve muitas pessoas que não gostaram do livro, inclusive dentro da Tag. Ele realmente é uma maneira inovadora, e ele também relata muito uma construção de escrita, sabe? O autor dentro dessa história que se espelha em outra e que tá escrevendo, ele é louco assim mesmo, tá? Não sei se eu vou conseguir nem dizer o que ele é. E como ele tá construindo, ele tem umas partes que ele risca, porque ele tá escrevendo a história dentro de outra história. Gente, é tanto que tem aqui, né? Vários livros dentro dele mesmo, então, ó, sensacional. E o próximo livro, né, que me tirou completamente da minha zona de conforto é esta Bíblia, este catatal. É um dos livros que eu mais marquei na vida, e é uma das coisas mais incríveis que eu também já li na minha vida. Olha só, gente, eu sempre mostro isso aqui, né, o povo fica, meu Deus... É o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. É um negócio assim que realmente explodiu a minha cabeça. Ele me trouxe respostas e ele me trouxe, mais do que respostas, ele me trouxe imensas dúvidas, reflexões, coisas que reverberam em mim até hoje. Eu leio, releio várias coisas que eu marquei aqui. É um livro que eu quero reler também. A primeira vez que eu li, eu era muito crua, né, ainda, na questão aí do feminismo, eu tava procurando, tava começando a estudar. E eu já fui de cara pra isso aqui, né? Eu fiz o caminho inverso, né? Eu tinha lido algumas coisas sobre feminismo, poucas, mas eu fui pra isso aqui. Gente, isso aqui é muito denso, é incrível, mas nossa, ele é pesado de ler. E eu quero reler mais detidamente, estudando ainda mais, né, a releitura que eu for fazer dele. Mas foi assim um divisor de águas pra mim, e moveu completamente da minha zona de conforto. Então, recomendo. E o próximo livro segue essa linha, mas de uma maneira diferente, né? Que vou deixar a capa aí pra vocês, que eu não tenho ele físico ainda, mas eu preciso comprar. Eu li ele em e-book, mas eu preciso ter ele físico ainda, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse aí, então, foi mais tapa na cara ainda, porque é uma questão, né, do feminismo negro, na visão das mulheres negras dentro desse movimento feminista, do quanto ele foi opressor com mulheres negras, né? Do privilégio, né, das mulheres brancas, que na verdade, vamos colocar assim, a mulher negra, ela tá na base da pirâmide, como mesmo diz a Angela Davis, sempre fala, né, quando a mulher negra se move, toda a pirâmide se move, porque ela tá na base. E ela não é vista como o principal, né? As questões das mulheres negras, elas são muito diferentes. Tem muitas questões diferentes, né, entre das mulheres negras e das mulheres brancas. É uma coisa que é absurdamente diferente. E, claro que tem várias questões que andam juntas. E o início do movimento feminista, principalmente nos Estados Unidos, queria muito abafar essas questões, né, principalmente de raça e de classe, que são primordiais para você entender, né, os direitos da mulher, entender a sociedade. E esse movimento, muitas vezes, é liderado por mulheres brancas, de classe média, focados muito na questão econômica, deixavam isso de lado. Como se colocar essas outras questões, esses outros pontos de vista que existem, fossem diminuir ou não fossem
você perder a força do movimento. E o que se provou, né, com o tempo, que não é verdade, porque se agrega, você tem que olhar classe, você tem que olhar raça, você tem que olhar capacitismo, você tem que olhar opção sexual. Então são vários componentes, né, são várias características que só agregam, não enfraquecem o movimento. E depois de você ler O Segundo Sexo, você lê Mulheres Raça e Classe, sério, eu senti que se completou o ciclo, sabe, com esses 2 livros, então foi genial. O próximo livro que eu vou falar aqui é uma ficção científica, que ela é hardcore, assim. Ficção científica pesada, né? Eu tô engatinhando ainda na ficção científica, né? Não sou uma leitora que já leu tudo de ficção científica, entende tudo de ficção científica. Ficção científica muitas vezes buga o meu cérebro, e esse foi um dos livros que bugou, que é A Mão Esquerda da Escuridão. Total, sair da minha zona de conforto, me deixou doida. Fora que a Ursula Le Guin, ela questiona gênero, né, de uma maneira tão incrível, que você pensa, nossa, se a sociedade fosse como a Ursula Le Guin tá colocando ali, né, sem ver gênero, né, que é uma coisa, nossa, libertadora, linda, mas também tem toda a questão de ficção científica, que ela cria todo um mundo ali, um universo, que ele é comparado, inclusive, à criação de universo, né, do Senhor dos Anéis. Então, ele buga o cérebro, e eu, assim, fiquei completamente encantada, saiu completamente da minha zona de conforto, tanto que tinha passagens que eu tinha que ler e reler, tipo, como assim? O que tá acontecendo aqui, sabe? Saiu totalmente da minha zona de conforto. É uma ficção científica daquelas realmente hardcore. Se você tá começando a ler ficção científica, não sei se seria o primeiro livro aí que eu te indicaria, não, porque ele é pra bugar o cérebro. Claro, se você já quer entrar com o pé na porta, né, e vamos se desafiar com tudo mesmo, te indico. O livro que eu vou falar aqui é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Deixarei a capa aí, foi um livro que eu li esse ano. E ele me tira da minha zona de conforto, por quê? Porque ele vai falar de depressão. E pra quem já teve depressão, eu já tive depressão, então é pesado. É pesado, é muito pesado, ele é muito profundo, principalmente porque é uma pessoa, e eu nunca tinha lido um livro de uma pessoa falando dentro do seu ponto de vista, sabendo o que ela tá sentindo, sabe? Porque a Sylvia Plath sofria de depressão, então ela coloca as experiências dela ali, é uma autoficção, e você se identifica com ela em vários trechos. É uma coisa muito profunda, você consegue sentir o que ela tá sentindo, o incômodo que ela tá sentindo, a culpa muitas vezes. É um negócio assim muito forte, e é por isso que muitas pessoas dizem, né, recomendam cuidado com o momento que você for ler, principalmente se você já teve depressão, tem depressão, muito cuidado quando você for ler. Ele me tirou muito da minha zona de conforto, porque ele foi assim, nossa, ele foi intenso, e você vai se identificando com a personagem, né, e você sabe também da autora, e como a história da autora terminou também, então ele é um livro pesado, é pesado e sai completamente da zona de conforto, porque mexe com uma coisa, né, muito profunda, pelo menos no meu caso. O próximo livro é um livro recente, né, que eu li, um dos últimos livros que eu li, e que não só esse, mas o outro livro dela também já me tirou da minha zona de conforto, que é o Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, ela traz histórias, né, que, como na minha posição, de onde eu vivo, de onde eu nasci, onde eu estou na sociedade, onde eu me localizo na sociedade, são coisas que eu tenho até notícia, eu sei, eu vejo de certa maneira, mas eu não consigo sentir, eu não consigo ver. E ela traz esse acesso para você, sabe? Por mais que você não consiga viver aquilo ali, porque não é uma realidade que você tá próxima, que é a realidade de mulheres negras também, vindo também aí junto com mulheres da classe, né? Mas aqui uma realidade brasileira, né? Uma realidade de mulheres negras. Eu tava vendo até uma entrevista da Conceição Evaristo, e ela falando que quando ela sai desse circuito literário, ela tem toda a vulnerabilidade da mulher negra como qualquer outra mulher negra. Então ela traz esse acesso, essa opressão, essa mulher aqui no caso que tem esse sobrenome Vicêncio, que era um sobrenome que era herdado do avô dela, que era herdado do dono das terras, ou seja, eles nem o sobrenome eles tinham, sabe? E a Ponciala tem uns períodos de ausência aqui que representam muito a ausência
da cultura, da ancestralidade, do apagamento dessa ancestralidade, de não se saber de onde vem, de nem o sobrenome pertencer. Então, tem um momento que ela fala muito aqui, que aquele nome, Ponciá Vicente, ela nunca sentia como se fosse dela, porque realmente não era. Então, escritoras como a Conceição Evaristo, né, são para mexer mesmo com você, tirar você da tua zona de conforto e te mostrar ali essa realidade que muitas vezes não, que fica, né, escondida e de uma forma proposital, né, dentro da nossa sociedade. Então, Conceição Evaristo é necessária. O último livro que eu vou falar aqui pra vocês, outra escritora maravilhosa, uma das minhas escritoras favoritas aí, contemporâneas, se não for a escritora, a Conceição Evaristo aí, uma das escritoras favoritas aí, contemporâneas, com certeza, que é Ana Paula Maia. Sou apaixonada por essa mulher. Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos. Gente, a Ana Paula Maia, ela é brutal, né? Ela é cruel, ela não te poupa não, tá? E nesse livro aqui, ela fala daquelas profissões, sabe, que você não pensa sobre. E ela fala muito, né, em todos os livros dela, no Carvão Animal, e de Gados e Homens também. Então ela vai falar aqui o quê? De abatedores de porcos, de lixeiro, daquelas pessoas que limpam fossa, britadores de asfalto, sabe? Nos outros livros dela, ela fala de profissão ali que trabalha dentro de uma funerária. Ela mostra essas profissões que as pessoas não querem fazer, que a maioria das pessoas não quer fazer, que não se pensa muito sobre elas, mas que alguém está fazendo. Que alguém está fazendo que você não está vendo, e que geralmente são invisíveis e que você não percebe. E ela dá isso na sua cara, e como que essas pessoas estão dentro da sociedade, e como elas são invisibilizadas. E nossa senhora, isso realmente é olha, é assim, um estapaço, assim, um estabefe que Ana Paula Maia, olha, depois de ser Ana Paula Maia, você não se recupera, tá? Só tô avisando. E ela é brutal, assim. E ela vai colocando, assim, uma forma animalizada, sabe, do ser humano, brutalizada, uma forma brutalizada do ser humano, que vai dentro desse contexto ali de social. E, nossa, é assim, bizarro de bom. É sensacional. Só o que eu posso dizer. Bom, meu povo, essa foi a lista aí de livros para sair, né? Para te tirar da zona de conforto. Agora eu quero saber de você. Me conte aí um livro. Deixa aí nos comentários um livro que tirou você da tua zona de conforto, que você não conseguia nem respirar no final dessa leitura, tá? Deixa a dica aí. Espero que vocês tenham curtido essa lista. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!